Meu nome é Christian Raton de Cardoso, eu sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária de Nova Venécia, aqui da Multivix. E as expectativas para essa matéria é conscientizar a população que a leucemia ela é uma doença, apesar de rara, é uma doença grave, que não tem cura, existem tratamentos, né, mas ela não tem cura. Então, o nosso objetivo aqui é conscientizar a população, orientar a população que tem o seu pet em casa a tomar os devidos cuidados, a olhar mais para o seu animal, apresentar aqui para vocês os sintomas, falar um pouco sobre os tipos de leucemia, enfim, orientar vocês que nos assistem sobre os sintomas, sobre os devidos tratamentos, sobre os efeitos, e para vocês saberem, né, um pouco mais sobre a leucemia. Olá, me chamo Franciele, tenho 22 anos, atualmente moro em Mantena, Minas Gerais, porém sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou acadêmica em Medicina Veterinária, estou cursando o terceiro período na Multivix de Nova Venécia. Em relação às expectativas relacionadas ao nosso trabalho de PEI, deixou um pouco a desejar devido a essa pandemia, que atrapalhou, né? Teve essa interferência negativa, mas a gente conseguiu passar por cima de todas as dificuldades, fazendo pesquisas em artigos, em outras faculdades, para conhecer melhor do assunto na qual foi escolhido. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou acadêmica de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix. Atualmente eu resido em Mantena, Minas Gerais. A minha experiência com o trabalho e com o tema leucemia poderia ter sido melhor, não foi por conta da pandemia. A gente poderia ter levado a informação mais além do que levamos. Eu espero que com o Instagram a gente tenha conseguido levar o necessário de informação. Para mim, a maior dificuldade no trabalho foi em saber qual o melhor jeito de levar essa informação para as pessoas. E eu acho que eu pude aprender muito com o trabalho e saber muito mais sobre a leucemia e sobre os cuidados que a gente precisa ter com os nossos animais. Olá, meu nome é Emily Nogueira Rocha, tenho 19 anos, sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Multivix de Nova Venécia e atualmente estou morando em Nova Venécia. Minha experiência com a matéria e com a disciplina não foi tão 100% por conta da pandemia, que não nos permitiu aprofundar tanto na disciplina. Mas apesar de toda a pandemia, conseguimos aprender bastante coisa, como montar um portfólio, que no início foi um pouco difícil, mas com o tempo conseguimos, aprendemos e montamos. Então, minha experiência com a disciplina foi muito boa, me abriu a mente bastante e consegui aprender bastante coisa. Eu, Jonathan Fernandes de Jesus, acadêmico do curso de Medicina Veterinária de Nova Venécia, residente de Barra de São Francisco, em relação à disciplina de PEI, eu tenho como expectativa adquirir mais conhecimento e preparar para possíveis eventos que possam ocorrer futuramente e saber o que fazer, pois essa disciplina vai me dar um certo tipo de experiência para saber administrar com os problemas que eu posso ter futuramente. Bom, o nosso trabalho é em relação à leucemia em animais domésticos. Como expectativa para essa disciplina, cada um tem a sua, como vocês viram nos vídeos anteriores. Mas a expectativa geral que pretendemos ter com essa disciplina é que nós queremos ter um olhar holístico em relação à leucemia. Pretendemos aprimorar os nossos conhecimentos para podermos aplicá-lo quando for necessário. Ou seja, depois de formados, nós pretendemos ter um olhar holístico para olhar para esse problema, para um dos sintomas que o paciente apresentar e saber identificar como um possível caso de leucemia. Porque através da prática de extensão interdisciplinar, nós vamos ter experiência para saber lidar com diversos tipos de problemas, vamos tentar amenizar e, se possível, erradicá-lo. O que é a leucemia? A leucemia ela é um tipo de câncer sanguíneo que afeta os leucócitos, conhecidos também como glóbulos brancos. Bom, a medula óssea dos cães que sofrem leucemia, ela produz uma enorme quantidade de glóbulos brancos.
defeituosos, né? Esses glóbulos brancos defeituosos, eles vão inundar a corrente sanguínea e também a medula óssea. Como a medula óssea ela é conhecida por ser a mãe das células sanguíneas, ela irá produzir células defeituosas também. E isso vai prejudicar o organismo do animal. Consequentemente, o sistema imunológico ele vai ser comprometido e os animais vão ficar suscetíveis a diversos tipos de doenças. À medida que a leucemia avança, vai afetar também a produção de outras células sanguíneas, como por exemplo os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E isso causa um enorme problema no futuro do animal. A leucemia é classificada de acordo com o tipo de leucócitos que afetam, e por isso elas são chamadas de leucemia linfocítica, linfoblástica ou linfóide, quando atingem os linfócitos, e leucemia mieloide, quando atingem os mielócitos. Essas duas últimas elas são mais comuns no cães, e eu vou poder falar nela um pouquinho mais para frente, vocês vão entender um pouco mais. Além disso, ela pode apresentar duas formas, a aguda e a crônica. Na forma aguda, as células elas são imaturas, elas não desempenham seu papel como elas deveriam, e elas se reproduzem rapidamente. Enquanto que na forma crônica, as células elas são maduras e podem manter algumas de suas funções, além de se reproduzirem de forma mais lenta. A leucemia, ao contrário do que muitos pensam, ela não existe apenas um tipo dela. A leucemia em cães, principalmente, ela pode ser dividida em dois tipos, que são a leucemia linfóide e a leucemia mieloide, como eu falei anteriormente. A leucemia linfóide, nesse tipo de leucemia, ocorre a produção anormal de leucócitos, que são os glóbulos brancos, pela medula óssea, denominados de linfócito B. Normalmente, as células cancerígenas elas se disserem por todo o sangue, como também na medula óssea. A leucemia aguda ela ocorre quando os leucócitos, ou células sanguíneas ruins, estão se reproduzindo rapidamente, e a leucemia ela progride muito rápido. A contagem de glóbulos vermelhos e brancos do seu cão será menor do que necessária para combater as doenças, se funcionar 100%. A leucemia crônica, por outro lado, ocorre e progride mais lentamente ao longo do tempo. A leucemia aguda ela é mais comum em cães de meia idade, entre 5 e 6 anos, enquanto a leucemia crônica ela é mais comum em cães mais velhos. Ambos os tipos de leucemia elas podem causar um sistema imunológico enfraquecido, devido ao menor contágio de glóbulos brancos. Isso pode levar à contração de outras doenças. Por esse motivo, muitos cães com leucemia apresentam sintomas mais genéricos e não são diagnosticados imediatamente, pois podem ter contraído outra doença além do câncer. O nosso problema é quais são as possíveis formas de combater e identificar a leucemia, de acordo com o diagnóstico, tratamento e os sintomas. A respeito do diagnóstico, só um médico veterinário é realmente capacitado para avaliar e dizer qual o quadro clínico do animal. Além da avaliação clínica, também é necessário fazer exames laboratoriais, como o hemograma, para obter o número de leucócitos presentes no sangue do animal. Além disso, pode ser necessário uma radiografia e até mesmo uma biópsia em caso do animal apresentar alguns tumores ou alguma suspeita de cânceres. Além disso, o tutor deve saber informar o médico veterinário todo o histórico de saúde do animal. Isso pode auxiliar no diagnóstico da leucemia. Eu vim falar para vocês um pouco sobre os sintomas e o tratamento da leucemia. Bom, os sintomas ele não é tão silencioso, por isso se torna muito fácil de se identificar. Tem os sintomas típicos como fraqueza, dor nas articulações, febre, os gânglios inchados, no caso os linfonodos, a perda de apetite e peso. A gengiva ela fica sem cor e fica esbranquiçada, com aparência muito ruim. As hemorragias e o aumento do volume de alguns órgãos são normais, no caso o fígado e o baço. Também apresenta o coração acelerado e a respiração ofegante. As lesões na pele podem aparecer dependendo do quanto o seu cachorro emagrece. Ele chega à anorexia. E em casos mais graves pode ocorrer o vômito e a diarreia. A parte principal dessa doença é o tratamento, que deve ser feito com muita cautela e muito investimento. É preciso de muito amor, atenção, de cuidado, tempo e muito dinheiro, né? Porque, querendo ou não, se trata de um tratamento de um tipo de câncer, né? Ele é preciso também que o animal tenha todos os cuidados possíveis. Então, se você pensa em ter um cachorrinho,
e não tem companhia diária para ele, é hora de se pensar. Basicamente, o animal ele será tratado com sessões de quimioterapia e receberá alguns medicamentos para ajudar a amenizar as dores e os sintomas, né, que apresentam, como eu já citei. O tratamento do médico veterinário deve ser constante para analisar como está indo o processo. É ideal buscar um profissional especializado em oncologia, na área sobre câncer, para o tratamento ser mais profundo e com resultado eficaz. Sobre a prevenção, ainda não foi descoberta uma maneira de evitar essa doença, até por ser muito difícil de identificar a causa. Mas o tratamento ele tem muito mais chance de ter um sucesso quando a doença é diagnosticada logo nos primeiros estágios. Isso significa que é ideal levar o animal com mais frequência até um médico veterinário para um check-up, e alguns exames de rotina podem ajudar no diagnóstico de algumas doenças como a leucemia. Qual é o nosso objetivo em relação a esse trabalho? Bom, temos vários objetivos, mas os principais são compreender os inúmeros fatores que contribuem para a formação desse tipo de câncer sanguíneo, entender os vários sintomas apresentados pelo paciente e sintetizar como possível problema, analisar o meio que se encontra o paciente, no caso se ele está em estado avançado ou não, e buscar uma forma de tratamento. O objetivo, em geral, é saber relacionar os sintomas apresentados como sendo um possível caso de leucemia ou outros tipos de enfermidade, fazendo com que a doença seja descoberta no início, porque o tratamento não vai ser complexo. Como a leucemia, na sua fase inicial, é uma doença silenciosa, então o proprietário, o dono do animal, não consegue perceber isso. Ou seja, quando ele vai levar o animal para o médico veterinário, ele já está em estado avançado, onde fica quase impossível reverter o estado do animal. Em relação à metodologia, o que iremos fazer? Bom, de início, nós procuramos várias fontes na internet a respeito de leucemia, FeLV, sintomas, tratamentos. Adquirimos todas essas informações e, em seguida, nós criamos uma rede social no Instagram, uma página, no caso, leucemia.vet, com o intuito de levar informação para as pessoas. Bom, nossa página ainda está ativa e estamos postando semanalmente conteúdos a respeito da leucemia. Cada integrante desse grupo tem uma determinada função, como verificar as fontes, se elas estão corretas ou não. Além de pesquisar essas fontes, alguns integrantes do grupo também ficaram responsáveis por movimentar a página, né? Postar os panfletos, as notícias. E também nós tiramos as dúvidas de quem pergunta no direct ou em algum dos nossos posts a respeito da leucemia. Bom, por que nós escolhemos a leucemia? Como eu disse antes, por ser uma doença meio que silenciosa na sua fase final, muitos donos não percebem o tipo de problema que o seu animal possa estar passando, né? E não levam para o veterinário. Então é tarde demais quando o animal consegue sentir um sintoma e é perceptível para o dono. Sem contar que existem diversos tipos de leucemia. Existe também a leucemia felina, que é a FeLV, que é transmissível e não tem cura. Então é sempre bom levar informação correta para o povo, como sintomas, tratamentos, prevenção, diagnóstico, entre outras coisas. Em relação aos relatos de experiência, por ser algo que todo mundo ajudou a fazer, uma opinião geral, eu vou ler. Durante a elaboração do respectivo trabalho, podemos aprender sobre leucemia em animais, principalmente em cães e gatos. Conhecemos a FeLV e como pode ser transmitida entre a espécie. Tivemos algumas dúvidas a respeito da leucemia viral felina, seus meios de transmissão e tratamento. A FeLV é uma doença pouco conhecida e por isso precisamos aprofundar os estudos
sobre essa enfermidade e o retrovírus ocasionador. No decorrer da montagem do trabalho, adquirimos o conhecimento mais amplo sobre a tal doença, podendo nos aprimorar em estudos de caso clínico e como pode afetar a fisiologia do animal enfermo, ou seja, o animal que foi afetado. Bom, para a melhoria do ensino-aprendizagem do curso a respeito de doenças como a leucemia, é viável buscar estágios clínicos para o aperfeiçoamento de exames e análises clínicas. Nós concluímos que a leucemia ela é uma doença que acomete um número significativo de cães e gatos. É uma doença grave e que, se não for diagnosticado no começo, ela pode ser fatal, né? O diagnóstico ele se faz com base no exame físico, nos sintomas e numa biópsia da medula óssea. E deve ser sempre feita por um veterinário, pois ele possui uma informação, né? Infelizmente, ainda não foi encontrada cura para esta doença, no caso da FeLV, nem tratamento. O tratamento não é muito específico, que é a respeito de células-tronco, transplante no caso, e também de medula óssea, que vai ser o tema da apresentação do banner, que é do trabalho de inovação. Bom, não podemos visitar lugares para conscientizar as pessoas pessoalmente, devido à pandemia do Covid-19. E prejudicou um pouco a adquirirmos informação e a levar a informação para o povo. Mas nós conseguimos sim vincular as informações através da rede social Instagram.